Bom, gente, mais um podcast aqui no programa do Barro. E hoje eu não acredito, ele veio mesmo. A gente fez uma live no ano passado, eu falei que um dia ia ser presencial e esse dia chegou. Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Wellington? Obrigado, viu que você tirou esse tempo para poder vir aqui, pra gente ter um bate-papo bem legal, hein? Tem muita coisa boa pra gente falar aqui hoje, tá? Você não tá nervoso nem com medo? Não tô não. É a primeira vez que você vai num podcast? Num podcast assim, ao vivo, com câmera, com tudo, é a primeira vez. Ai, que legal! Nem o Flow Podcast fez isso, o 011, todos esses podcasts famosos aí. Eles não fizeram isso ainda, de trazer você como convidado. Ô, Paulo, pra gente entender também, fazer uma linha do tempo com a sua história também, que eu gosto de ouvir a história das pessoas. Também nunca foi muito fácil pra você, eu acho que desde cedo, lidar com a coisa do preconceito, lidar com aquela coisa de como vai ser o meu futuro, até chegar onde você chegou hoje. Você já tinha medo do que ia acontecer lá na frente ou não? Olha, eu sempre fui aquele garoto determinado, desde sempre eu já pensava o que eu ia fazer no futuro. Não, assim, a minha história, eu acho que ela tem... Hoje eu conto ela muito com orgulho, eu tinha muita vergonha da minha história, mas hoje eu já consigo... Não, que isso, não pode ter vergonha não, fala tudo pra gente aqui hoje. Mas hoje eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre consegui cargos de confiança, porém eu sempre me sabotava de certo modo. Ou era medo, ou era alguma outra questão. E aí eu fui perdendo algumas oportunidades na minha vida com relação a isso. Mas isso desde cedo? Isso, desde cedo. Você também foi jovem aprendiz, essas coisas ou não? Fui jovem aprendiz. Ai, que legal. Trabalhei de repositor, trabalhei... Que legal. Nossa, em várias lojas de roupa. E aí, assim, eu sempre começava, como eu gosto muito de dinheiro, eu sempre me desenvolvi muito bem, né, nas funções que eu estava determinado. Mas sabe quando... Mas gosta de mexer com o dinheiro. Mas e gosta de dinheiro também, que é sempre bem-vindo, né? Nós não vamos pensar, nossa, que era ambicioso, né? Ele gosta de dinheiro, mas eu entendi, você gosta de mexer nessa área do financeiro e tal. Sim. Só que, aí como que funciona? Eu não estava feliz, né? Tipo, eu estava tendo cargos bacanas, mas não estava feliz. Como muita gente hoje passa, né? Infelizmente. Sabe aquele negócio que você tem que trabalhar naquilo que dá dinheiro? Sim, e aí eu tive que rodar a chavinha e falar assim, não, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu amo. O dinheiro vai ser uma consequência. E eu segui esse caminho. A minha loja, ela fechou, eu trabalhava numa loja de grande porte, ela fechou. E aí eu tive que me reinventar. E aí eu sofri vários preconceitos, primeiro porque eu não tinha nenhuma faculdade, né? Como eu sempre trabalhava em cargos de confiança e eu conseguia crescer, então eu cresci muito com o meu trabalho, eu não tinha que apresentar nenhum conhecimento específico. Sim. E aí eu estava cru para o mercado de trabalho. Foi quando eu entrei na Concep, que a Concep, eles me ajudaram com relação à arte gráfica. Eu entrei como assistente comercial e aí eu sempre mostrei que eu tinha grande habilidade com rede social, que eu gostava de fazer artes, mas era tudo muito cru, sabe? Aquela coisa muito tipo, eu tô no telefone e vou fazer uma edição rapidinho aqui. Entendi. Só que isso começou a ter um grande destaque, né? Na companhia. E aí eu cheguei na minha chefe e falei assim, eu preciso me especializar nisso. E ali eu falei assim, não, mas o que eu vou fazer? Qual que é a faculdade, por onde eu começo? Mas já estava começando a nascer uma paixão ali por aquela coisa. Já estava começando, eu entendi. Sim, na verdade eu tinha feito um teste vocacional e eles falavam que eu era uma pessoa muito criativa. E eu gosto muito de teatro. Mas aí legal. Você fica reflexivo, você fala assim, será que eu gosto de atuar no teatro? Ou será que eu gosto de assistir a peça? Então eu vi que eu era um telespectador. Você era sempre com uma dúvida, né? Você sempre tinha uma dúvida pelo jeito, né? Peraí, mas será que eu vou fazer? Mas será que vai, né? Você sempre foi assim. Às vezes rolava essa coisa da dúvida. Muito demais. E isso, lógico, consequentemente trazia um medo. Trazia um medo absurdo. Entendi. Foi quando eu conversei com a minha chefe, apresentei para ela a faculdade de arte. E aí eu falei assim, eu quero fazer isso, eu quero seguir arte gráfica. E assim, foi um baque assim, para todo mundo, porque pensa, uma contabilidade, uma coisa que é extremamente engessada, porque eles trabalham com processos. Sim. E uma pessoa e fala, eu quero fazer arte gráfica. Do nada. Tipo, e aí, a arte gráfica vai o que vai compor isso para nós? O que vai ser? E aí eu falei assim, não, a arte gráfica eu posso fazer banner, eu posso fazer flyer, eu posso fazer sim. social, eu posso cuidar das redes. Eu, assim, o meu conhecimento de rede social era postar foto, colocar legenda e tava ok. Mas eu tava... Não tinha uma coisa mais aprofundada. Não tinha, mas jamais. Fazer tipo, a gente vai colocar foto lá, tem que postar. Fazer campanha, ficar fazendo enquete e tal, não, imagina.
E aí eu falei assim, não, mas eu vou pegar esse desafio, porque eu tô cru pro mercado de trabalho, eu preciso crescer na vida e eu preciso com que tudo isso dê certo. Entrei na escola de arte e design e aí eu me apaixonei. Me apaixonei desde o início. Aí a gente, assim, aprende de tudo, né? Aprende a história da arte, design de imagem, tipografia. E aí eu fui me aprofundando, veio a pandemia. Veio a pandemia. Mas é que isso aí também deve ser online, né? Não, era um curso presencial. Eu entendi. Porque como eu não conhecia ninguém da área... é verdade, faz sentido. Network, sabe? Sim. Que eu pensava assim, se eu estou ali naquele local com aquelas pessoas, eu vou aprender com elas, eu vou fazer meu network, de repente... Sim, elas vão te entregar, vão te indicar para outro trabalho. E assim, eu sentia muita falta de pessoas desse nicho. Imagino. Não conhecia ninguém. Imagino. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, meu Deus, e agora? Não podia desistir do curso, porque a empresa pagava metade. E aí foi um desafio absurdo, eu tive que me empenhar ao máximo. Não existia a possibilidade de pegar uma recuperação, de qualquer outra coisa, porque eu tinha a questão financeira que pesava muito, por mais que a empresa pagasse metade, é um curso caro. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer isso dar certo. Enfrentei vários desafios, vários preconceitos por ser gay. Na empresa, porque assim, como eu sou do ramo de criação e criatividade, então as pessoas não entendiam qual era o meu serviço. Então achava até que você queria levantar a bandeira de alguma coisa, né? Então... Pessoal, peraí. Ele é gay, ele vai querer colocar isso, né? Sempre tem alguém para querer falar alguma coisa, mas eu imagino. Foi taxado várias vezes como, ele não faz nada. E foi bem complicado, a gente passou por cima de tudo isso. Mas assim, eu compreendo essas pessoas, porque eram pessoas queridas para mim. Só que como é novo e tudo que é novo incomoda, então eu estava incomodando de certa forma. Verdade. Né? Então eu tinha que mostrar trabalho. Eu não tinha outra opção. Então tudo que minha chefe me pedia para fazer, eu postava, eu colocava música, eu colocava movimento, eu colocava tudo que eu estava aprendendo. Até que eu fui amadurecendo, né, no ramo. E aí eu falei assim, não, a gente precisa mudar tudo. A gente precisa fazer as coisas mais minimalistas, a gente precisa com que tenha uma identidade visual, a gente precisa fazer com que a empresa cresça. E aí eu fui crescendo. E, paralelo a isso, eu me via velho pro mercado de trabalho. Que isso. Porque como eu fiquei tanto tempo para achar minha vocação... Você vocação... deve ter 30 anos, 31, vai. 29. Aí, tá vendo? No máximo 30, tá vendo? E como eu tava, me sentia velha, assim, porque com 29 já era pra estar mais formado, velho que ele. já era pra estar um monte de coisa. Sabe quando tem aquela pressão que você tá chegando nos 30, que eu acho que todo mundo passa por isso na vida? Então eu tinha... eu já passei um pouquinho dos 30. Eu já passei. Então, eu ficava assim, meu Deus, e agora? Então o que eu fiz? Eu criei uma persona. Essa persona era o Paulo que eu via daqui 5 anos. Foi quando eu criei o Paulo Cruz Designer. Então, assim, todos os projetos acadêmicos que eu fazia, qualquer coisa que eu postava, e que eu criasse, eu postava. Com erro, sem erro, com erro de perspectiva, com erro de sombra. Mas, assim, eu estava tão feliz e tão empolgado que eu estava fazendo aquilo que eu estava determinado, que, para mim, aquilo estava perfeito. E aí, isso me trouxe resultados, porque eu tive um crescimento orgânico no LinkedIn. Sim. Hoje eu tenho 10 mil seguidores no LinkedIn. Legal. É uma rede que eu trabalho bastante. Consegui trabalhar. Eu vi que a galera tá usando bastante mesmo o LinkedIn. Consegui. Tem até empresas vendo o perfil da pessoa, né, para poder fazer entrevista e tal através do LinkedIn. Gente, o LinkedIn ele é incrível. Se vocês não utilizam, por favor, já faça aí a conta, né? Já faça aí o perfil. Porque realmente assim, é um mundo fantástico o LinkedIn. Você consegue falar com pessoas inimagináveis, né? Eu consegui já falar com CEOs de empresa, com os gestores de RH de tal empresa. Então assim, você consegue até emprego também, né? Como a gente está falando aqui. Você procura a empresa que você quer, o cargo que você quer, aparece as pessoas relacionadas. Então assim, legal. E as pessoas elas são muito solícitas, porque o mercado ele falta esse network. Né? Sim, com certeza. A pandemia ela deixou as pessoas um pouco mais carentes, né? Acho que é bem mais carentes. Então as pessoas querem contato, elas querem que você mostre interesse, que você está indo atrás, quais são suas competências, onde você quer chegar. E o LinkedIn está aí para isso, para você se vender, para você colocar os seus cursos. Não tenha vergonha dos cursos que você faz. Às vezes você faz um curso e fala, mas isso aqui todo mundo sabe fazer. Não, o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes tem muita gente que está procurando o curso que você deixou lá na gaveta. Exatamente. Entende? Então, eu criei essa persona, fui investindo nela.
Até que o grande divisor de águas foi uma vez que a atriz Glamour Garcia me convidou para fazer uma arte para ela, né, para a live que ela ia fazer. E aí eu falei assim, cara, é isso. Olha onde eu estou chegando. Eu sou um estudante, né? Na época eu era estudante de arte, e as coisas foram desenvolvendo de uma forma que eu cheguei a pessoas que eu não imaginava. Que para mim ela era uma referência no meio LGBT, né? Uma das primeiras atrizes que, enfim, foram para a TV e tal, do nosso gênero. E aí eu pensei, cara, é isso que eu tenho que seguir. Eu cheguei nela, vou chegar em mais pessoas. E aí eu fui fazendo com que o Paulo Cruz Designer desenvolvesse cada vez mais. Tem o Instagram aí, gente, do Paulo. Tem o Instagram do Paulo Cruz Designer. Paulo Cruz Designer. Então, assim, eu postava tudo. Legal. Tudo. Fui crescendo na empresa, tendo reconhecimentos. Tive 2 promoções. E aí chegou num ponto que aí eu falei assim, mano, eu quero ganhar dinheiro também. Né? Por mais que eu trabalhe para a empresa... Voltando lá no dinheiro aí, ó. Voltando lá no dinheiro. Por mais que eu trabalhe para a empresa, eu preciso fazer com que as coisas girem, que todo esse meu esforço vá valer a pena, né? E aí eu comecei a postar os serviços que eu faço de forma bem simples, sabe? De uma forma que eu falava assim, poxa, se eu não for da área, eu preciso entender o que ele faz. E aí eu explicava o que é logo, o que é banner, o que é identidade visual. Eu explico exatamente tudo. Eu faço bem didático mesmo para a pessoa entender aquilo e adquirir no meu produto. Sim, porque a pessoa que estiver querendo procurar o seu serviço, olha, eu estou precisando de ter uma identidade visual da minha empresa. Aí você vai falando tudo, né? Olha, a cor que fica legal, aquela coisa toda. Sabe por quê? Quando você vai fazer identidade visual de uma empresa, todo mundo pensa assim, eu vou colocar a cor que eu gosto. Só que às vezes não vai ser legal, né? Só que existe uma coisa que é a psicologia da cor. Então a cor, ela transmite uma mensagem. Entendi. Eu não posso fazer, por exemplo, para o carnaval, uma arte preto e branco. Sim, sim. Porque a cor preta e branca, ela simboliza força, ela simboliza às vezes luto, ela simboliza várias outras coisas. Então, ou até luto também, né? Até luto. Então, assim... O carnaval é uma coisa mais alegre, né? Então, assim, eu tenho muito esse cuidado de falar assim, ó, você quer fazer com essa cor? Tudo bem, essa cor ela simboliza isso, isso e isso, tá certo? Porque eu tenho que respeitar também que a empresa não é minha, que a empresa é do outro, mas eu preciso ir com os meus conhecimentos para que a pessoa entenda e que, de repente, não siga por um caminho que não vai ser bacana. Então, eu tomo muito esse cuidado. Sempre falo muito com o cliente, né? Porque, por exemplo, eu acredito que, assim, quando você vai fazer a identidade visual da empresa, eu pego isso muito para mim na minha vida pessoal. Eu abri mão de muita coisa para mim conseguir me formar. Então, eu acredito que eu imagino. Quando vai abrir uma empresa que quer investir na identidade visual, ela também abriu muita coisa para chegar até ali. Com certeza. Eu sempre trato com muito carinho, eu sempre tento indicar o melhor caminho para que as coisas se conversem, para que, de repente, aquilo vá gerar frutos tanto para eles quanto para mim, porque se a empresa cresce através da minha identidade visual, outras pessoas vão me procurar. Então, eu sempre tomo muito esse cuidado. O público LGBT, ele sempre me ajudou bastante. Mas não que você trabalhe só com esse público, que você faz para tudo. Eu faço para tudo. Ah, sim, mas também esse público também te procura, é isso? Esse público, bastante. Na verdade, ele me escolheu. Você falou que ajudou bastante? Ajudou bastante. Na verdade, ele me escolheu. Quando eu comecei a fazer as artes gráficas, eu colocava as coisas que eu gosto, né? Então eu colocava música, eu vi o que estava em alta no TikTok, as músicas que estavam em alta. Então eu fazia as artes em cima disso, entendeu? Porque era uma forma de eu me vender. E aí, eu acho que eu falei isso na outra live, uma drag queen entrou em contato comigo. E ela falou assim, Paulo, eu quero que você faça uma arte pra mim. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer uma arte para uma drag queen, será que retorno que isso vai ter? Né? Quais são os designers que fazem esse tipo de trabalho? Imagino que você deve ter pensado, a cabeça ferve numa hora dessa, né? Vou perder seguidores com relação a isso? Porque tá tudo certo, tem pessoas que são mais conservadoras. Sim. Só que eu falei assim, aí eu conversei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, uma drag queen me convidou para fazer a arte para ela. Minha mãe falou assim, faz. E aí eu falei assim, meu Deus, minha mãe tá falando isso. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer. É legal também ter esse apoio da mãe na hora, né? Não, minha mãe, ela é fantástica. Ai, que legal isso. Um abraço aí pra sua mãe, pra mãe do Paulo Cruz Designer. Dona Janete. Dona Janete, que legal. E aí eu fiz a arte pra ela. E aí ela fala assim... Se encantou de cara. Nossa, porque, tipo assim, eu fiz com o maior carinho. Que eu falei assim, cara, é a primeira cliente minha, é uma cliente drag queen. E eu, então, acredito que tudo tem um propósito. Claro.
Que alguma coisa ela viu, né? Alguma coisa ela viu. Então, eu vou fazer da melhor forma possível. Legal. E aí eu indiquei ela, me indicou mais 3 pessoas. Olha. E aí, todas drags, eu falava assim, cara, eu vou ver isso. E aí eu fui atrás de referências, eu achei pouquíssimas. Hoje tem muitas, mas na época eram pouquíssimas. Entendi. Porque a gente estava em pandemia, então elas estavam fazendo lives. Porque era um público que sofreu muito com relação à pandemia. Porque como se apresentar, né? De show. Então, exatamente. As casas de show fechadas, elas têm que se divulgar. Então, assim, bombou. Todas queriam procurar um designer para fazer as artes para ela, porque elas viveriam de lives durante aquele certo tempo. E aí é bom, né, para divulgar lá, colocar no Instagram, tudo, a capa também da live e tal. Com certeza. E aí eu achei pouquíssimas referências assim no Brasil de designers específicos num público de drag. E aí eu falei assim, cara, eu vou ir atrás, vou ver referências, usei o Pinterest, usei o Google, usei vários outros fatores, outras redes para mim ver referências, né, desse público, e comecei a fazer arte para drag. Durante um bom tempo foi o que pagou o meu lanche da faculdade. Legal. Foi o que me ajudou. E dali em diante, pronto, você deu um start na tua vida e foi. Ali nessa hora você se sentiu realizado? Muito. A Alice falou assim, que ufa, agora estou fazendo exatamente o que eu amo, não vou mais voltar atrás e falar, vou fazer aquilo que dá o dinheiro. Agora você faz o que você ama e também ganhando dinheiro. Também ganha dinheiro. E além de tudo, assim, eu levantei uma bandeira, né? Sim. É um público que é muito julgado. Sim. Então eu falei assim, você que é designer, que vai ver essa live, não julga, né? É um público que precisa ser mostrado, elas gostam de aparecer, elas gostam de estar aí nas redes, elas investem também, né? Não é caro peruca, é joia, brilho, roupa maquiagem, e tal. Roupa, figurinos e assim. Que ainda tem que mandar fazer alguns figurinos, né? Mandar fazer, gastam que fica mais caro. Gastam com estilista. Então, assim, é um mundo abrangente, a gente não tem gasta com designer. Isso. E que procura um designer. procura, pode gastar. Para fazer as artes. E então, assim, eu fui crescendo. E aí, apresentando meus trabalhos, fiz logo também, fiz identidade visual para a Bruce, que é uma pizzaria. Legal. Que é uma pizzaria que, inclusive, está crescendo bastante em Guarulhos. Não me é estranho esse nome mesmo, não. Isso. Eu já ouvi falar mesmo dessa pizzaria. É a Bruce Fast Food, ela fica em Guarulhos e assim... Só tem Guarulhos, por enquanto, né? Mas a gente atende no raio, assim, de Guarulhos. Entendi. Incrível, assim, tá só crescendo. Teve o Residentes Cabeleireiros também, que é um salão de beleza que fica ali na Avenida Guarulhos também. Todos ali na região de Guarulhos. Então, assim, foi fazendo a identidade visual deles, a empresa foi crescendo, e hoje eu estou apresentando aqui em primeira mão o meu projeto. Legal. Que o meu projeto, ele se chama... Gosto disso, exclusividade. Ele falou com a gente, exclusividade. Que é o Porque os outros podcasts não teve isso, pode chorar que não teve isso. Que é o Creation Design. O Creation Design, ele vai ser futuramente a minha empresa de marketing digital. Legal. Então, eu quero trazer toda essa minha bagagem, né? Que não foi fácil. Sim. As dores que eu tive. Sim. Eu tive que me virar com tudo, enfim, para pagar a faculdade, para pagar tudo. Passei por diversas dificuldades financeiras. Eu imagino. Preconceito e tudo. Então, assim, eu quero trazer... esquecer esse drama e pegar toda a parte boa, porque independente de eu ter ido a pé e trabalhar para poder pagar a faculdade, eu sempre tenho um ponto que é muito forte na minha vida, porque eu tinha esse propósito de me formar, que é, qual é o lado bom disso? Então eu estava indo a pé trabalhar, mas eu falei assim, poxa, eu estou fazendo caminhada, eu estou olhando as coisas, eu estou numa faculdade que eu quero, então eu sempre tentava ver o lado bom de tudo isso. Tinha os meus amigos da faculdade que alguns percebiam que eu não ia para a cantina, porque eu falei assim, se eu for para a cantina eu vou ficar com fome. Sim, e aí sim. Eles me ajudavam, me davam um lanche, me davam alguma coisa. Legal. Tinha mãe que às vezes fazia um lanche e deixava na minha mochila sem eu perceber, né? Então eu tive muita ajuda. E a mãe sempre nessa hora, né? Que legal. Comigo também, eu tive um período também muito louco, assim, eu tinha 2 empregos, era tipo o Julius, eu tinha 2 empregos e ainda fazia faculdade. Olha, eu fazia a Transamérica de segunda a sexta, na Rádio Transamérica, e de sábado e domingo eu estava na Sara Brasil. Então, às vezes eu estava saindo tipo 6 horas da manhã de uma, entrando 8 horas na outra, e depois eu chegava em casa, dormia um pouquinho e ia para a faculdade.
Então, cara, e era uma correria, era uma loucura. Várias vezes eu vinha da estação até em casa a pé também. Assim, não é longe, mas é uma caminhadinhazinha. Aí eu voltava e tal. Então, várias vezes eu fiz isso também. É todo o esforço que a gente faz e que ninguém vê às vezes, Paulo. Fala, ai, que arte bonita. Ai, esse cara faz tão legal, né? Mas não sabe como foi todo o processo até lá. Também eu não deixava transparecer de que às vezes estava puxado pra mim. Porque às vezes que você precisava até de uma ajuda, né? Às vezes até de uma ajuda. Às vezes eu chegava em casa assim, morto. E aí eu falava assim, eu vou ter que fazer uma arte porque eu preciso amanhã de dinheiro pra poder... Que no fundo também você é tímido, vai? Isso. Ou finge ser tímido, ou finge. Aí você já logo ficava com vergonha de dizer que você precisava de alguma coisa. Ficava muito tímido. Eu falei assim, gente... Cara, agora, que isso? Como é que vai ser? E aí eu falei assim, poxa, eu acho que o segredo é persistir, sabe? Porque se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse realmente tido esse propósito, que eu falei assim, ó, eu demorei 27 anos para entender o que eu quero. Então, eu não sei a quantas pessoas vai chegar à live, mas sabe aquele sonho latente, aquela criança interior gritando assim para você sobre aquilo que você quer? Escuta essa criança, sabe? Porque eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu acho que você precisa acreditar de fato no que você tá lá latente, que fala assim, poxa, eu sempre quis ser médico, vai. E aí eu tô seguindo uma outra coisa porque que isso dá dinheiro e tal. Então, pega esse sonho que tá aí guardado e vai atrás, porque não vou falar que é fácil, né? No meu caso não foi fácil, mas vale a pena, é gratificante, porque hoje eu venho colhendo os frutos de tudo isso, né? Hoje eu vivo da arte gráfica. Já ajudei várias vezes a minha casa, a minha família com a arte gráfica, isso já me salvou algumas vezes. Então, sempre aparecia um logo, aparecia um banner, aparecia uma identidade visual. E eu pegava, e era um desafio para mim, às vezes eu não entendia muito bem sobre o ramo, né? Tem a Comenda Construções também, e é uma casa eles fazem construções civis, reformas, pinturas, e assim, é um ramo que eu não domino nada. Só que eu falei assim, cara, eu vou pegar a identidade visual deles, vou fazer e vou fazer dar certo. É que o primeiro passo é sempre estudar o cliente, né? Sempre estudar o cliente. E você tem que estudar mesmo, tipo assim, cara, ver a história da empresa. Ó, a empresa surgiu no ano tal. Foi acontecendo isso, aí você olha, vai lá, faz uma visita, né? E vai imaginando. E assim, eu fiquei encantado, porque quem mexe com construção tá mexendo com o sonho de alguém. Claro. Às vezes ali vai ser... Que é a casa da pessoa, né? Quantas pessoas não estão indo lutando pela sua casa própria, sabe? Então, assim, eu me encantei, porque quando eles apresentam os projetos e as reformas e a gente vê o pessoal entrando na casa, assim, até a emoção da pessoa, né? De que ela tá pegando a chave e tal. É extremamente verdadeira, é extremamente genuíno, sabe? Você vê que aquilo ali teve um esforço, que a família toda se uniu para fazer aquela reforma e tudo. Então, assim, é muito bonito de se ver. Legal. E eu venho compartilhando isso em tudo. Espero que o meu projeto aí vocês visitem. Com certeza, com certeza. Mas já está no ar ou ainda vai entrar no ar? Já está no ar. Eu fiz já o Instagram no ar. Já, a gente está começando agora. Legal. O Instagram é creationdesign.mkt, que seria a abreviação de marketing. E eu hoje é só um projeto. Mas eu tenho certeza que vai ser uma das maiores... Com certeza, e você vai voltar aqui várias vezes. Quantas vezes você quiser, você volta aqui para poder falar com a gente disso. E que realmente é uma coisa muito importante, né? Hoje a pessoa, ela tem uma marca, ela tem um produto e ela precisa mesmo desse marketing, né? Olha, como que eu vou impulsionar, como que eu vou alcançar o meu público? Olha, o que eu posso fazer para chamar a atenção, né? Hoje tem muita gente fazendo brincadeira com os memes, né? Pega um meme e aproveita essa moda do meme que está em alta, né? Algum meme, que nem aquela brincadeira do tapa do Will Smith no outro rapaz. Nossa, o povo fez um monte de brincadeira, olha, você não sei o quê, o povo fez um monte de coisa. Mas às vezes isso é legal também, dá aquele engajamento legal, né? Faz parte do marketing também, né? Ó, a gente que é da área de design gráfico, eu acho que uma coisa que deixa qualquer designer de cabelo em pé são as alterações do cliente, né? Às vezes você já faz a arte, já deixa tudo pronto. Às vezes pede várias vezes, né? O cliente fala, muda isso, muda aquilo. Às vezes ele já está acompanhando o projeto, quando tá pronto, fala, muda a cor. E assim, quando a gente trabalha com design gráfico, a gente usa o Photoshop e a gente trabalha por camada. Sim. Então não é simplesmente mudar a cor, você vai ter que mexer em todas as camadas para alterar a cor. Nossa, é a hora que o designer deve ficar super feliz nessa hora. Tem a gente que cobra por alteração. Porque não tem a menor condição. É claro. E o povo vai achar ruim. Quando fala assim, olha, cada vez que você quiser uma alteração, nós vamos cobrar. Falou, mas por quê?
Porra, porque é um trabalho. É um trabalho. E às vezes a pessoa nem entende, fala, muda aí, é rapidinho. Gente, não é rapidinho, não é jogar um filtro ali e mudou. É, né? verdade. Então é muito complexo, você precisa mexer em tudo, em todo o projeto, principalmente se for uma mudança de cor. Você falou também de mudar a fonte. Quantas vezes você não começa o negócio com uma fonte, e aí quando você apresenta para o cliente quer outra fonte totalmente diferente. Então você já mudou todo o projeto. Mas é gostoso, assim, mexer com criação é uma coisa... Eu imagino. Que a gente viaja, sabe, né? Eu que fazia as artes para drag queens também. Então, assim, eu entro no universo delas. É um universo de fantasia, é um universo onde tudo é brilho, onde tudo é música, onde tudo é dança, onde elas são empoderadas. Sim. Trouxe esse universo para as mulheres também. Eu trabalho com psicólogas também, né? Minha irmã me ajudou muito com relação a isso, porque eu comecei a trabalhar para ela. Minha irmã é Fabiane Siqueira, né, psicóloga. E aí eu trouxe esse universo das drags para o mundo dela, que é o mundo de psicólogo. Ai, Paulo, mas como assim? Minha irmã, ela fazia coisas extremamente enrijecidas. E aí eu falei assim, não, vamos trazer brilho. Então eu brinco com ela, a gente coloca camadas de glitter dourado nas artes. E assim, teve uma resposta imediata, porque é algo novo para o ramo. Né? Então, olha como isso me agregou. Se de lá atrás eu tivesse não pego aquele trabalho, talvez hoje eu não conseguiria fazer essa brincadeira com a minha irmã. Né? E aí eu consegui destravar ela. Falei assim, Fabi, põe um brincão, sabe? Põe uma roupa mais colorida, põe um vestidão. E aí foi tudo as drags que me deram as referências. Eu via que elas ficavam empoderadas, elas se sentiam mais bonitas, mais mulheres, e eu trouxe o universo para as minhas clientes. E a Fabiane foi um dos exemplos. Tem muitas outras que são tímidas. Eu pego médicos, advogadas têm que ser muito sérias, e às vezes quando você está apresentando um produto, alguma coisa, você tem que dar uma risada, você tem que mostrar uma certa leveza. Entendeu? Sim. E aí eu falo, brinca, joga cabelo, faz carão, e não sei o que. E elas começam a rir, e eu falo, é isso mesmo que eu quero. Você está falando com N pessoas, então você tem que ser extrovertida, você tem que se vender, tem que se jogar, sabe? Que às vezes até ela sim vai melhorar o dia de outra pessoa, né? Com certeza. Não só o dela, como de outra pessoa. Porque assim, envolve muito, gente. Meu trabalho envolve muita coisa. Quando você faz arte gráfica, você não está fazendo só a arte gráfica. Querendo ou não, eu estou vendendo um serviço ou um produto. Claro. E quando se trata de uma persona que eu falo, um psicólogo, uma médica, uma professora, um dentista, um enfermeiro, N profissões, assim, a pessoa tem que se vender também. Né? Então você tem que ter um autoconhecimento da sua imagem muito grande, porque eu pego aquilo que você tem de melhor. Se eu vi a pessoa, eu vi que ela tem um sorrisão, aquele sorriso encantador, fala sorri. Quando você começar a falar na câmera, quando você começar a tirar fotos pra gente colocar nas artes, sorri, usa aquilo que você tem de melhor. É o cabelo? Joga o cabelo. Homem, é a roupa, é um estilo mais fitness, então vamos usar tudo que você tem de melhor e potencializar isso. Então é exatamente esse trabalho que eu faço, né? Eu trabalho muitas personas das pessoas, e aí em cima disso eu faço com a arte gráfica para agregar tudo no conjunto. Legal, cara, que legal. Olha aí, gente, tá tendo um workshop. Tá tendo um workshop aqui sem querer. Paulo Cruz Designer. Praticamente tá tendo um workshop. É isso mesmo. Praticamente a gente tá tendo um workshop aqui, hein, gente. Calma. Mas quem quiser conhecer mais, saber mais, você falou do Instagram aí. Como que é o Instagram que você falou? O meu Instagram pessoal, que eu posto as minhas artes, eu comecei por lá, é o Paulo Cruz Designer. E o meu Instagram, que vai ser o meu projeto, onde eu vou apresentar todas as identidades visuais que eu faço, os trabalhos que eu executo, é o creationdesign.mkt. Um cliente. Creation Design. Creation. Isso. Design. .mkt. .mkt, vai estar aí na descrição. Vocês também vão apertar aí, vai clicar aí e já vai direto para lá. E me fala uma coisa, essa coisa você já terminou, né? Claro, já se formou, que a última vez que a gente conversou, você ainda estava nesse processo. Olha lá, chegaram aqui o pessoal da Einstein. E aí, você estava nesse processo. Mas agora que você já concluiu, que você falou, olha, agora então daqui eu vou começar com esse meu projeto, que também, querendo ou não, vai ajudar outras pessoas que estão, né, querendo entrar nessa área, né? Estão querendo participar dessa coisa de, olha, eu quero participar da identidade visual dessa empresa. Eu quero ser alguém que, olha, eu tenha orgulho de que eu ajudei a chegar lá.
né? Que a empresa para pensar e fala, poxa, esse cara foi o cara que criou essa identidade pra gente e fez a nossa empresa crescer. É isso que é legal também, essa parte do retorno, né? Você deve ouvir isso direto. Poxa, obrigado, porque você criou isso e a nossa empresa hoje é completamente diferente por causa disso. Não, e que bom que dessa identidade. Existe esse espaço de lives, porque quantas vezes nas nossas vidas a gente sempre teve uma referência, seja um cantor, seja um ídolo, Sim. e a gente sempre via aquelas artes e aqueles banners. Sim, porque todo artista tem aquela agência por trás, né? Tem aquele povo por trás. Eu ia na locadora e eu ficava encantado com... Meu Deus, na locadora. Vai entregar, olha, na locadora. E isso não mudou. Hoje existem as plataformas aí digitais e às vezes você vai ver a descrição de um filme pela capa. E aí todo mundo fala, poxa, que bacana, olha como que foi bem pensado isso, jamais que eu pensaria nisso. E assim, existe um designer por trás daquilo. E hoje nós temos a oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos, né? Porque era uma coisa que era muito antigamente lógico, sempre teve designers aí super conceituados, mas hoje a gente tem a oportunidade de colocar o rosto aqui, de falar e de apresentar para as pessoas, né, o que é uma identidade visual, o que é você fazer um bom banner, uma boa divulgação, o que é o marketing digital, né? Depois que eu me formei, eu me especializei em Photoshop, que é um software que eu domino. E aí eu comecei a terceirizar meu serviço. Aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho total domínio, eu vou terceirizando. Então, eu tenho uma pessoa que cuida da gestão de tráfego, então eu consigo colocar no Google, consigo colocar no patrocinado. E aí eu fui terceirizando e criando a minha rede, né? Minha rede de network para fazer tudo dar certo. Porque a arte, ela é o start. Eu faço a arte gráfica e ela é o start. Só que tudo depende da divulgação. Então, a divulgação quem faz são os gestores, né? Os nossos gestores de tráfego que colocam aquilo lá para rodar. Sim. Já pegou o celular alguma vez e falou chinelo, pesquisou tênis e aí apareceu tudo que aquilo relaciona? Sim. Ou às vezes até espontâneo, né? Você está falando alguma coisa do celular mesmo, já ouve e mostra, então, né? Isso ali é leads, tipo, puro, assim. É o Entendi. Google entendendo o que você procura e jogando tudo quanto é anúncio para estar rodando por ali. Então, se você tem um serviço e um produto, você sabe que seu produto é bom, você sabe que você tem um bom negócio, mas você não tem um retorno o suficiente, então você precisa direcionar para as pessoas certas, para que ele precise estar rodando para as pessoas que estão procurando aquilo. Porque o que acontece hoje, as pessoas elas impulsionam e não têm um retorno. Então, o trabalho que eu faço é o seguinte, eu direciono para as pessoas certas, as pessoas que estão procurando por aquilo, né? Que é isso que vai reverter em venda. Sim. É o que muita gente precisa hoje, né? Acho que toda empresa vai precisar, olha, eu quero procurar. E também tem a área específica, olha, eu quero que seja no Maranhão. Também tem isso, não tem? Olha, eu quero atingir aquele público ali da Bahia. Também dá para fazer isso, né? Para direcionar o estado, por exemplo, do país aonde eu quero. Por exemplo, eu faço muitas identidades visuais de Guarulhos, né, de empresas em Guarulhos. Então, o que eu faço? Eu jogo para a região de Guarulhos e eu consigo selecionar até para o celular específico que a pessoa para chegar. Então, na última versão do celular X ou última versão do celular Y, então eu direciono para essas pessoas. Tem como classificar também pela classe salarial da pessoa. Então, eu quero que vá para as pessoas de salário de X, Y e N. Então eu jogo para essas pessoas. Então é um mundo assim gigantesco, assim. É um mundo que todo mundo que tem um serviço ou um produto deve investir, né? Hoje o mundo está no digital e eu acho que durante um bom tempo será dessa maneira. É que nem a gente está falando aqui, a locadora. E hoje tem a Netflix que acabou com tudo. Acabou, não precisa mais ir lá na locadora. Ou a pessoa que queria ir lá naquela cabine. Você também já entrou na cabine sem querer? Muito, nossa. Aquela cabine de adultos, já entrou sem querer? Só para saber o que tinha lá dentro, fala que todo mundo entra ali, né? E detalhe, era menor, hein? Então, uma vez, eu vou contar uma história, que uma vez a gente, né, adolescente, lógico, tinha uma locadora na rua de casa. E aí eu falei, meu, que tanto povo, porque eu sempre fui muito assim, olha, eu falei assim, por que tanto povo entra nessa portinha? Eu quero entrar lá também para ver. Aí eu falei, meus amigos, vamos entrar lá, vamos ver. Aí ele falou assim, não, eu falei, vamos. Eu falei, vai lá você, que eles eram meio cagão. Aí eu entrei, Paulo, quando eu entrei, que eu olhei assim,
Eu falei, nossa. Aí eu gritei, Fabrício, o seu pai tá aqui dentro. Meu Deus! Coitado. E o pai dele tava mesmo. Tá bem, gente? Cara, e ele me detesta até hoje por causa disso. E aí eu falei, seu pai tá aqui dentro. Ele, ai, cadê? Eu falei, vem ver, o seu pai tá aqui. Ele, cala a boca, moleque, não sei o quê. Aí o pai dele entrou, o cara da locadora veio, tirou a gente lá de dentro. Nossa. Eu falei assim, mas eu não sabia que eu não podia entrar, a gente só queria ver o que tinha dentro dessa cabine. Houses que tinha isso. Sim, a Lan House também, verdade, pra quem queria ficar mais privado, né? No fundo, você era muito mais caro. Olha, É verdade, tinha isso também na Lan House. Aí eu lembrei disso, cara. Eu falei, olha, Fabrício, seu pai tá aqui dentro. E eu falei, olha, cara, e ele deve me detestar até hoje por causa disso. E ele chegou em casa, o outro também, inocente, criança, falou assim, ai, mãe, o meu pai tava lá dentro da cabine, lá naquela cabine que fica da locadora, olha. Eu falei, o pai dele devia estar assistindo um monte de filme às escondidas. Vamos dar um abraço pra ele aí, se ele estiver assistindo. E é isso, você vê que as coisas vão mudando, né? Hoje, com o CD, que não tem mais, o LP, que hoje é tudo no Spotify, sim, Deezer, essa coisa toda. E a pessoa também precisa muito de capa pra single, né? Eu ia falar, antigamente, o que acontecia? Não que... É que a gente vê cada uma também, cada capa feia. Muito. Nossa, eu falo, como pode, né, ter feito isso? É aquela coisa, não, meu primo faz. Ai, o meu primo, ele sabe. A pessoa não quer, né, pagar mesmo para poder ter. Ah, não, mas o meu sobrinho, ele faz, não tem problema, não. Não, e assim, foi legal você ter tocado nesse assunto, porque aumentou muito a nossa demanda. Claro, com certeza. Capas, porque antigamente, não que isso tenha mudado, mas a maioria dos cantores hoje não trabalham em um álbum, eles trabalham em com single, isso. E aí, cada single tem uma capa que eles vão trabalhar em cima dessa capa em N. E eu tinha um cara que eu tava conversando que ele falou que tava lançando toda terça-feira uma música. Eu falei, imagina quantas capas ele não deve ter feito. Eu falei, gente, toda terça-feira você tem uma música para lançar. O pessoal fala assim, mas é só fazer a capa pro Instagram ou pra plataforma de... Não, ainda tem isso. Você tem a capa do single para as plataformas digitais e ainda tem a divulgação para as redes sociais, que são diferentes. Sociais, YouTube, Facebook... Tem gente que já usa, inclusive, o LinkedIn também para divulgar os singles, os seus trabalhos. Então, assim, a demanda aumentou absurda, assim, porque antigamente a gente fechava num CD e aí fazia tudo em cima daquele CD. Então, e que ainda tinha um encarte, né? O CD tinha um encarte cheio de foto, cheio de coisa. Eu imagino como devia ser isso antes. É claro que com você já não deu tempo de você fazer isso. Mas já imaginou como que era antes o trabalho pro cara? Que o cara tinha que fazer a arte, assim, para a primeira parte, né? Do encarte, para outra folha de trás e tal, e virar um livrozinho, né? Porque antigamente você tinha um tempo ágil, assim, sabe? Para fazer de uma forma mais... estrutural. Hoje em dia é muito mais desafiador, né? Porque, por exemplo, um cantor lançou um single agora. E aí, daqui a uma semana, ele vai lançar outro. A gente percebe isso com as nossas cantores e cantoras, né? Elas começam de uma forma, com aquele jeito, as cantoras em específico, aquele jeito mais angelical. De repente, aquela cantora já está toda radical, já está toda sex symbol, já está toda isso. Sim. Aí migra para outro estilo musical, se aventura. Por quê? As pessoas precisam se inovar sempre e a arte gráfica está acompanhando isso. Claro. Hoje é muito mais desafiador quando você pega uma persona nesse sentido, de você trabalhar, porque... eu imagino, porque também tem o lance do nome da música, né? E você pensar na capa. A música é, sei lá, brigou comigo. Aí você tem que pensar que, olha, uma música... Aí você tem que ouvir a música também para poder pensar, né, na capa. Olha, a música tá falando sobre um casal que brigou e querem voltar, que as músicas hoje tá tudo assim, né? Da imagem, porque a música tá transmitindo uma mensagem, mas você quer que a capa seja fiel a isso? Porque o que ocorre muito, hoje você percebe que existem capas que elas brincam com o seu imaginário. Sim. Né? Então, são lúdicas. Eu vejo isso muito nas Glória Groove. Isso. Tem muito disso, até nos clipes também. Isso. O Pedro Sampaio, nos videoclipes deles, todos são psicodélicos, é aquela coisa... Porque eles querem instigar a sua imaginação, eles querem com que você entre naquele universo deles. E isso engloba muitas outras coisas, porque às vezes você faz uma capa de single tão bem feita que aquilo vira uma estampa de roupa, vira uma coleção. Você pode usar elementos que você usou na capa e faz uma coleção. Tem muitos cantores que fazem isso, inclusive eles têm as lojas deles virtuais, onde eles vendem essas peças. Então, assim, é um mundo muito abrangente.
Caramba, que coisa. Eu imagino. E o que você acha desse marketing da Anitta? Muita gente fala assim, o marketing da Anitta, a equipe dela é muito boa. Você acompanha também? Eu acho ela que eu vejo que ela faz umas coisas muito bacanas, assim, muito interessantes. Ela, a Anitta. Ela é visionária, né? E assim, a Anitta, ela tem uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter. Usar a crítica a seu favor. Quantas vezes a Anitta não foi julgada, principalmente por mulheres, por só mostrar a bunda? Popularmente falando, né? De uma forma bem escruxa. Mas, e ela lançou um perfume íntimo. Então, olha só, ela usou de uma crítica que fazem dela para ganhar dinheiro. E ela faz isso desde então. Eu acho ela fantástica, sabe? É uma mulher extremamente estrategista, marqueteira, ela não dá ponto sem nó, gente. A Anitta faz tudo de caso pensado. Penso eu que ela não quer viver da música até o resto da vida. A Anitta já falou isso algumas vezes, que ela pensa em migrar para as outras áreas, então ela está deixando o legado dela, né? Penso eu, né? A Anitta é imprevisível, amanhã ela lança já um outro single. E a gente verdade. Mas eu penso que ela quer deixar o legado dela e migrar para outras áreas, né? Que nem ela lançou aquele modo turbo. Já veio com uma linguagem mais de game. Sim. E aí, depois de meses... Eu ia falar disso, esse clipe ficou sinistro. Free Fire. Então, olha só, lá atrás ela já estava pensando nisso, em chegar nesse público. Então, E aí o que você falou, às vezes a pessoa que faz o novo incomoda. Porque os outros não fizeram isso ou não tiveram essa ideia. Tipo, agora ela já fez, se eu fizer também vai dizer que eu copiei. Aí começa a ter essa coisa. Ou também a pessoa nem se arrisca em fazer uma outra coisa mais inovadora, né? É aquilo de você às vezes fica na sua zona de conforto. Sim. E a sua zona de conforto, se você quer chegar em algum lugar, ela não vai te levar a este lugar. Entendi. Então você tem que se desafiar. Eu sou desafiado constantemente, porque por mais que eu tenha uma boa bagagem, que eu estudei para efetuar o que eu faço, eu pego N projetos que às vezes eu não sei onde a pessoa quer chegar. E aí as pessoas vêm com uma ideia para mim, e assim, eu tenho que... Às vezes a ideia é até mirabolante, né? E tá tudo bem, e tem que ser dessa maneira mesmo, porque às vezes aquilo que é muito mirabolante é o que dá certo. Sim. Né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, na Concep, a gente vai lançar uma campanha e eu vou colocar só imagens lúdicas para uma contabilidade, que é uma coisa que nunca foi feita. Entendeu? Colocando colagens, usando muitas referências do dadaísmo, de mulheres com abacaxi na cabeça, o fim da Ireli, a extinção de certos impostos. Olha aí, então, gente. E numa linguagem que fique fácil para todos. Eu não vou usar aquela linguagem técnica, né? Porque a gente abre e fecha empresas, no caso da contabilidade. E às vezes a pessoa tem N dúvidas, né? Porque não é só você ter um investimento para abrir a empresa. O que eu vou pagar? Né? O que a contabilidade faz? O que aquele balancete está representando? Então, assim, é um mundo à parte, é um mundo que você não domina, você domina o seu negócio. Mas se você está pagando a contabilidade, você quer saber para onde está sendo destinado aquilo ali, tudo que você está pagando. O balancete ele te dá exatamente na onde você está pecando, onde você está gastando mais, onde você está gastando menos. O departamento pessoal, coitados. Que é uma loucura, né? Eu imagino. Que às vezes a empresa está em rotatividade, então elas pegam várias dúvidas de funcionários e tal, e aí a gente está fazendo todo essa campanha para ser lançada agora nessa primeira semana de setembro, que a gente quer aproveitar o dia do cliente e também dia 27, que vai ser o dia dos contadores. Legal, muito interessante. E assim, é tudo com antecedência, gente. Vocês percebem que a gente está agora no final de agosto e a gente já está pensando na campanha de setembro. E a nossa vida assim, de criação é isso. Uma coisa eu imagino. Às vezes com 15 dias, um mês antes, a gente já está fazendo a campanha para o próximo mês. Eu imagino, você falou sobre esse negócio do provocativo, porque eu lembro daquela coisa, lembra que o McDonald's e o Burger King sempre ficava um tirando barato com a cara do outro. Sempre tinha aquela zoeira, né? E isso é de uma forma também saudável, né? Tanto para as duas empresas. Porque quem vê fala, quem será que eles vão zoar com a cara do outro na próxima campanha? Né? Sempre tinha muito disso, dos caras tirar um barato com o outro. Várias vezes também a Globo e o SBT também já fizeram umas coisas assim. Né? Ele sempre ele aloprava a
Globo, ele aloprava. Da novela, assista, não sei o quê. Você pode assistir lá, mas depois você volta, troca o canal e assiste a gente aqui. Mas eu acho ele muito, muito esperto, o Silvio Santos. Ele é muito inteligente. O que ele fez? Ele sabe que toda casa sempre tem mais de uma TV. Então vamos colocar uma novela infantil nesse horário, os pais podem ficar assistindo a Globo na sala e o filho fica no quarto vendo a Poliana, vendo a novela infantil, né? Então assim, ele não quer brigar pela audiência, mas ele mantém a dele ali. E aquele negócio, se eu não posso com você, eu vou me aliar a você. Exatamente. Então, depois que você assistir a sua novelinha, você vem pra cá. Exatamente. E quantas pessoas não fizeram isso mesmo. Né? Porque ficava na cabeça, tipo, Cara, teve uma vez que ele homenageou o aniversário da Globo no SBT. Sim. Cara, quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Vamos combinar que ele também... Ninguém faz isso. Ele é fantástico. É aquela coisa, né, que a gente está falando de ter a ideia do marketing. Ele, por exemplo, o que ele fez com o Dudu Camargo. Poxa, o moleque era um estagiário e ele falou, põe esse menino aí no jornal do nada. Quem é que faz isso? E deu super certo. Porque o cara acredita, né? O cara tem visão e faz o que ninguém quer fazer. E assim, principalmente, eu acho que você tem que, quando você... não é só ter visão, é você enxergar um potencial de ganhar dinheiro em tudo. Por que eu estou falando isso? No serviço de contabilidade, o que eu faço? Eu dou uma introdução do que é aquilo em específico, e aí eu coloco ali, eu falo assim, mas se eu, por exemplo, vou dar um exemplo da DIRF, que a DIRF vai ser extinta. Para que serve a DIRF? Como funciona? Se eu não pagar, o que ocorre? Então, assim, eu bati na dor do cliente. E aí eu falei assim, quer saber mais? Contrate a nossa consultoria. Por quê? Eu não posso fornecer a informação completa, porque senão o cara vai pegar ali tudo certinho e tá tudo certo. Então a gente precisa brincar com essa provocação. Sabe quando você fisga a isca, mas... Sim. É exatamente essa jogada que a gente faz. Poxa, que legal. Cara, o que você pode dizer para o Paulo daqui a 10 anos? Quando passar 10 anos, você vai assistir esse vídeo e vai ouvir o que você falou para você mesmo. O que você diria? Eu quero falar para mim, muito obrigado por você ter insistido, muito obrigado por você ter sido determinado, ter respeitado o seu tempo. Né? Durante um bom tempo na minha vida eu me sabotei porque eu queria que as coisas fossem rápidas e não é. Tudo tem o tempo certo. Eu sei que isso é meu clichê, mas é um fato. Eu acho que as coisas vêm acontecendo no momento certo. E eu quero só realmente agradecer, né, por eu ter sido continuado com esse meu jeito menino. Né? Eu sou tímido, eu sou na minha, mas eu coloco assim minha cara a tapa, eu tô ali sempre vendo o que tá em alta, gravando live, que é uma coisa que eu morria de vergonha de gravar um vídeo, e aí agora já tô aqui. Olha só, você ficava incentivando os outros a fazer isso, mas você não fazia. Sabe aquele negócio santo de... Que legal. Que é? Santo de casa não faz milagre? Isso. Então, eu era mais ou menos assim, e aí hoje eu tô vendo que não, eu tenho que brilhar também, né? Tudo bem que o meu trabalho é fazer os outros brilharem. O designer, ele tá para isso. Sim, claro. A identidade funciona. Sim, foi o que a gente falou, né? Do cara ficar satisfeito de, olha, a minha marca chegou ali porque aquele cara fez aquela logo, né? Aquele flyer realmente trouxe clientes para aquele evento. Então, tem tudo isso. Mas hoje a gente precisa se mostrar, se vender. E eu quero que daqui a 10 anos esse Paulo esteja grato por tudo isso e por ter ido atrás e ter insistido. E vai acontecer muita coisa ainda durante esses 10 anos. Aconteceu. Se você estiver assistindo agora, já aconteceu. Ô Paulo, me fala uma coisa. Como que eu acho nas redes sociais? Como que a gente faz aí? Fala mais uma vez. Quem quiser procurar o teu trabalho, se tiver algum WhatsApp, alguma coisa, fica à vontade. O WhatsApp é 949290902. A empresa do meu projeto que eu estou criando é a creationdesign.mkt e a minha página, onde eu sempre fiz de portfólio. Coloca os seus conteúdos. Paulo Cruz Designer, tá bom? Estou em todas as redes sociais. Legal, muito bom. Paulo, olha, eu quero muito te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma aula praticamente que a gente teve aqui. Um pouquinho, hein, gente? Que isso, hein? Se você quiser mais, você vai ter que procurar ele aí. Mas muito obrigado por essa aula mesmo que a gente teve. Eu acredito que muita gente vai sair com uma luz agora, assim, no fim do túnel e também na cabeça, né? De que, olha, eu tenho esperança para minha empresa que está começando agora e tal. E até falar isso de saideira. E aquela pessoa que trabalha bastante com coisas com comida. Por exemplo, eu faço aqueles cone trufado, bolo de pote. Como que a pessoa pode ter uma ideia de, olha, eu preciso começar, como que eu faço?
Tem gente que não sabe o que fazer. Eu nem tenho Instagram, mas eu faço porque os vizinhos aqui tudo me conhecem. Eu queria expandir o meu trabalho. Só uma diquinhazinha que o primeiro passo que a pessoa pode dar. Nada é descartado, né? Tem muita gente que faz isso. Faz um bom bolo, faz às vezes... Quentinhas, marmitas, né, e tal. E ela vai muito no boca a boca. Ai, fulano indicou, indicou. É super válido, eu acho que você tem que seguir mesmo esse caminho. Se deu retorno até agora, tem que seguir mesmo. Eu acho que nenhuma estratégia para trazer mais clientes é em vão. Se está dando certo, siga. Mas você pode potencializar isso. De que forma? O primeiro passo, abre uma conta no Instagram. Sabe, vai lá, vê o passo a passo, faz que o Instagram também tá bem alta, né? Isso, conversa com o sobrinho, com a tia, com o irmão, pede ajuda, divulga seu trabalho. Se no boca a boca deu certo, tem muita pessoa que está procurando. Às vezes você fecha em um evento, você que faz bolo, faz 5, 6 bolos de uma vez, então imagina, né? Então você tem que sempre pensar que seu negócio tem que prosperar. E é aquele negócio que eu falei, ver oportunidade de dinheiro em tudo. Então, se você está fazendo um bolo, então assim, vamos fazer, montar lá o bolo, fazer um vídeo de como que você está sendo manuseado. As pessoas gostam. E assim, uma coisa que é interessante, que todo mundo que está criando algo, seja bolo, seja alguma coisa, aquilo te prende no vídeo. Você vê que a gente começa com um recorte, você fala, nossa, que vai dar isso? Ou quando alguém coloca em time-lapse, como está fazendo, né? O passo a passo, né? É uma coisa que chama muita atenção. As pessoas, elas param porque elas querem saber qual vai ser o final daquilo tudo. Então, se você conseguir fazer uma boa divulgação e uma boa filmagem daquilo tudo, com certeza vai reverter em muitas vendas. Eu imagino. Aí, tá vendo? Já deu mais uma dica. Chega, hein? Já deu mais uma dica. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Você volta aqui quantas vezes você quiser. Você quer economizar em até 95% na sua conta de energia, que também agora é bom. Agora economizar também é bom. Vai. Com certeza. Você quer economizar na sua conta de energia? Procure meus amigos a Instale Solar. Você vai conseguir economizar muito aí na sua empresa, que fica o dia todo ligado aí, né? Fica muita coisa ligada. É o dia inteiro, é freezer, né? Para quem está no mercado. Nessas coisas, um atacadão. Com 2, 3 monitores. Verdade, para quem tem estúdio, usa bastante ar-condicionado e está cada vez mais caro, né? A energia está subindo cada vez mais. Então, você que está querendo muito economizar, o link está aí na descrição. Procure meus amigos da Instale Solar, eles fazem um trabalho top. Esses dias eu estava lá, teve uma expo falando sobre tudo isso. Menino, eu vi o carro elétrico também. O carro que carrega fora, com a energia solar. Você não está entendendo. A bateria dele carrega com a energia solar. Muito top. É muito bom. Vamos ver aí. Mas ainda é uma coisa que né, vai ser difícil para a gente. Porque quem é que vai comprar um carro elétrico agora, né? Olha, eu deixei o vidro ali aberto. Está achando tudo de mosquito aqui, aqueles que ficam na luz. É que está ficando calor agora já, né? Já está começando a aparecer esses bichos. Mas é isso, gente. Valeu. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Falou.